Olá, queridos! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Palavra da Tarde aqui no canal do Pode Bem, no YouTube. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família, a tua casa, no nome de Cristo Jesus. Hoje, nesta tarde, está mais do que maravilhosa. Atendendo a um pedido de esclarecimento acerca da Palavra do Senhor, surgiu aí uma grande questão. Amar e ter zelo pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus, é espiritualidade? Amar e ter zelo pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus, é espiritualidade? Bom, é sobre isso que nós vamos abordar e esclarecer através da luz da palavra de Deus. Vamos descobrir. Então venha comigo para esta viagem interbíblica para entendermos esta questão. Bom, queridos, mas vocês sabem como é que funciona a regra aqui no YouTube, né? Você, antes de assistir a mensagem, você clica no botão compartilhar e compartilhe esta live. Você que também nos conhece pelo Instagram, compartilha. Pastor, eu posso entrar aqui no teu canal do YouTube, o Pode Bem? Eu posso estar pegando um shorts, colocando lá no meu Instagram? Eu posso colocar no meu Facebook? Meu querido, se você não for fazer um corte de um trecho, deixando fora do contexto, de uma certa forma que me levaria a ter um problema, você fique à vontade. Você pega o short, você pega a mensagem, o YouTube aqui, a plataforma, o canal Pode Bem, melhor dizendo, ele é seu. O quanto ele é meu, ele é seu. E o evangelho que nós temos anunciado aqui não é o evangelho do pastor Benjamin Júnior. É o evangelho de Cristo Jesus. Ele é gratuito, não se cobra para ouvir, não se cobra para pregar, não se paga para ouvir. É o evangelho de Cristo Jesus. Você pode colocar no seu Instagram, no seu Facebook, você pode enviar um shorts pelo WhatsApp, fique à vontade. O segredo é disseminar mais a palavra de Deus, é anunciar mais a palavra de Deus. Mas compartilha, você que já é frequente no canal, já deixa aí o seu like. Pastor, eu estou pela primeira vez. Seja bem-vindo e se inscreva aí no canal. Clique no botão aqui abaixo, se inscreva. Aliás, a Maria Torres Gomes não apareceu ainda não, né? Não. A Maria Torres Gomes, ela sempre vem aqui e ela fala, pastor, ela é uma senhora, ela diz, eu tenho dificuldades para encontrar o canal Pode Bem. Bom, eu pedi para a equipe preparar um videozinho aqui. Você vai lá no YouTube, você clica Pode Bem, é com N no final, certo? Quando você clicar Pode Bem, escrever Pode Bem, é com D mudo e com N no final. Vai aparecer um monte de vídeos. Você vai procurando ali alguma mensagem nossa, algum vídeo de oração ou da palavra, você vai procurando conforme está aparecendo aqui neste videozinho do nosso lado. É um vídeo aula para você. Clica no ícone. Clicou no ícone, ele vai te redimensionar para o canal Pode Bem. Ali vai estar a palavra inscreva-se. Você clica em inscreva-se, clica de novo na setinha do lado e vai ter um sininho escrito todas. E você coloca para todas as notificações. É assim que você consegue localizar o canal Pode Bem e se inscrever no canal Pode Bem. Eu digo isso porque tem pessoas que elas não têm o hábito com o YouTube. Elas não têm o entendimento com o YouTube. Então nós colocamos esse vídeo para poder auxiliá-las, ok? Vamos então para a palavra do Senhor. A pergunta é, quantas pessoas, chegou essa pergunta para mim de tal forma, olha, eu conheço muitas pessoas que amam a Bíblia Sagrada, amam a palavra de Deus, têm zelo pela palavra de Deus, sabe, tem reverência, respeito pela palavra, não gosta, não ousa falar palavras ofensivas, ou às vezes até mesmo na dúvida, tenta buscar ter um certo respeito pela palavra,
Mas, pastor Benjamin, eu gostaria de saber se uma pessoa que ama a palavra de Deus, tem zelo pela palavra de Deus, esta pessoa é uma pessoa que podemos dizer espiritual? É uma pessoa que tem intimidade com Deus? Relacionamento com Cristo Jesus? Ela é uma pessoa espiritual? Bom, para eu responder, eu não posso responder conforme as minhas opiniões. Talvez você aí do outro lado, você diz, poxa, eu tenho respeito pela Bíblia Sagrada. Eu sei que muitas pessoas zombam. Nós ouvimos uma notícia de um perito muito conhecido, perito forense, do qual ele estava urinando na Bíblia Sagrada. Ele abriu a Bíblia, a mão dele estava sangrando, parece que era a mão dele, não sei se ele bateu em alguma coisa, deu soco em alguma coisa, e ele derramava sangue em cima da Bíblia, e ele tirou ali a sua calça e urinou em cima da Bíblia, e a sua ex-mulher filmando, e ela dizendo, você tá urinando em cima da Bíblia, e ele, eu vou urinar e eu vou defecar, diz ele. É uma pessoa que notoriamente não tem apreço pela Bíblia Sagrada, e muito menos por aquilo que ela simboliza e por aquilo que ela é para 55 milhões de pessoas no Brasil, né? E eu sei que esses 55 milhões são de cristãos, aqueles que se denominam cristãos, sejam católicos, evangélicos, fora os outros 165 ou 160 milhões de pessoas que não se denominam cristãos, mas numa boa parte deste número também tem respeito pela palavra. Tem respeito por aquilo que se diz sagrado, por aquilo que se diz santo. Mas uma pessoa que ama a palavra, tem respeito por ela, tem zelo pela palavra, seja ela crente ou não. Nós podemos acreditar que uma pessoa dessa é espiritual? É um homem espiritual? É uma pessoa piedosa? Bom, só a Bíblia Sagrada pode responder. Por isso eu quero te trazer aqui para um livro pouco lido, né? Pouco lido nas igrejas. Mas é um livro dos mais importantes, se assim eu posso dizer. A Bíblia toda é importante, mas ele ainda não ocorreu. Uma boa parte do que está escrito nele não ocorreu. Eu falo do livro de Apocalipse. E é no livro do Apocalipse que nós teremos a resposta. Aqui em Apocalipse capítulo 2, João escreve uma carta. Para você entender, João está no céu, em espírito. Cristo está ditando para ele o que ele iria escrever para enviar para a igreja que estava na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso. Primeiro que Cristo ele escreve, pede para João escrever 7 cartas, endereçadas a 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja que ele vai escrever é a igreja de Éfeso. E é interessante porque no conteúdo que Cristo relata sobre a igreja de Éfeso, contém a resposta da pergunta que nós abordamos aqui. Uma pessoa que tem zelo pela palavra, nós podemos dizer que é uma pessoa espiritual, que é uma pessoa que está fervorosa em Deus, fervorosa, porque a gente encontra muitas pessoas que têm zelo pela palavra, e é bom ter zelo, é bom zelar da palavra. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança. Olha que elogio. Jesus olhando para a igreja de Éfeso e pedindo para João escrever para a igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras, a sua perseverança e o seu esforço. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos.
Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Bom, aqui nós temos uma igreja recebendo o elogio de Cristo. É um povo perseverante, esforçoso, que não suporta os maus, ou seja, não toleram homens maus no meio da sua igreja, no meio da sua congregação, que coloca à prova, eles provam aqueles que se dizem apóstolos e na verdade não são, testificando e descobrindo que são mentirosos. Pensa, uma igreja que tem zelo pela palavra de Deus. Uma igreja que ama a palavra de Cristo, que tem zelo pela doutrina bíblica. Aqui, esta igreja de Éfeso. Seria interessante que nós tivéssemos esta qualidade de hoje, né? Seria interessante que nós colocássemos à prova os que se dizem ser apóstolos. Porque hoje nós temos muitos que se dizem ser pastores, apóstolos, bispos, padres, assim, e não são mentirosos. Eles são qualquer outra coisa. Gananciosos, são cheios de cobiças, avarentos, mas apóstolos, bispos, pastores, padres, não são. De verdade, não são. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E a igreja de Éfeso não tolerava esse tipo de gente perto deles, não. Apareciam lá dizendo, eu sou pastor, mas se a vida daquele homem não coincidisse com a doutrina bíblica, com a palavra de Deus, eles botavam esses homens para correr. Então é uma igreja que ninguém enganava. É uma igreja que muitos que apareciam ali, que eram falsos, eram colocados à prova e expostos à sua mentira. Uma igreja que tem zelo pela palavra de Deus. E a grande pergunta que me fizeram, e eu estou aqui respondendo com a guia da palavra de Deus, é se amar e ter zelo pela palavra de Deus significa que uma pessoa é espiritual, significa que uma pessoa é fervorosa. E aí nós temos aqui a igreja de Éfeso. Nós detectamos aqui no capítulo 2 até o versículo 3, que esta igreja sim, ela tem zelo. Agora nós vamos entender se ela é espiritual. O versículo 4 de Apocalipse capítulo 2 diz assim, ó: tenho, porém, contra você o seguinte. Opa! Jesus tem algo contra a igreja de Éfeso. Na primeira parte, Jesus elogia. Na segunda parte, ele fala, mas tem algo que eu não estou a favor. Tem algo que eu não estou contente com vocês. Que me desagrada. E isso eu vou lhes dizer. O que é, Jesus? Aí ele diz o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Opa, peraí. A igreja era uma igreja que perseverava, tinha esforço, não suportava homens maus, porque hoje em dia a gente tem homens maus dentro da congregação, dentro do ajuntamento cristão, e nós achamos que é normal. Homens corruptos, homens avarentos, e a gente faz vista grossa, a gente entre aspas, né? Muitos fazem vista grossa como se fosse normal. A igreja de Éfeso não suportava não. Detectou que aquele homem era um homem mau, era um mau marido, um mau servo de Deus, um mau pai, um mau amigo, um mau caráter, de má índole. Detectou, botavam pra correr. Não tolerava não. Aqui diz, vocês não podem suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobrindo que são mentirosos. O povo investigava a vida dos homens de Deus, daqueles que se diziam, né, homens de Deus. A igreja de Éfeso tinha essa qualidade, que falta muito em nós hoje, viu? Falta muito em nós hoje. É por isso que eu aqui no canal do Pode Bem, eu não tenho medo de dizer. Deus me livre eu trazer para mim alguma superioridade ou algum poder que não cabe a mim. Pelo contrário,
eu olho para o povo que me assiste aqui, para as pessoas que me ouvem, e eu digo, vocês não me conhecem. Vocês conhecem o que eu prego. Dá para conhecer um pouco do que eu sou pelo que eu falo, mas para me conhecer, para saber se eu sou um bom marido, para saber se eu sou um bom amigo, se eu sou uma pessoa de caráter, de índole, precisa andar comigo. E por que que eu me coloco neste exemplo? Para ensinar cada um daqueles que me ouvem, para não ficar, admirando, né, idolatrando pessoas que você não anda. Você não sabe como é que elas são, você não sabe se elas são arrogantes, se tem problema no casamento. Eu digo pra vocês que eu já conheci homens e mulheres cheios do poder de Deus que quebram o pau dentro de casa. Não é uma discussãozinha não, é quebra o pau, não tem respeito um pelo outro. Então aqui, a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, é uma igreja que colocava a prova. Ah, querido, o falso ali não ficava não. Porém, Deus tem contra eles uma questão. Qual é a questão? O versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Peraí, uma igreja que tem zelo pela palavra, uma igreja que ama a palavra, não abre mão das doutrinas bíblicas, mas não estava mais no primeiro amor. E o primeiro amor é o sinônimo do quê? De espiritualidade. E há muitas pessoas que perderam o primeiro amor. Disso eu sei. Os cristãos que viveram o primeiro amor, a maioria deles perderam o primeiro amor. Perderam. Só que não significa que esta pessoa não tem que se arrepender e voltar. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Pastor, o que é o primeiro amor? Eu sou novo aqui, estou pela primeira vez, nunca ouvi falar sobre a palavra de Deus, estou ouvindo pela primeira vez e o senhor está falando primeiro amor, eu não sei o que é. Ok? Eu vou te explicar o que é o primeiro amor. Quando nós conhecemos a Cristo e temos o primeiro impacto com Cristo, temos a primeira impressão da vida que levávamos do passado, cheio de pecados, de mágoa, de ferida, de peso, de correntes. E aí nós conhecemos Cristo, que é a luz, que ilumina com o seu resplendor, com o seu amor. Nós fazemos qualquer coisa por Jesus. Se tiver que jejuar 3 dias, a gente jejua. Se tiver que abandonar emprego, a gente abandona. O primeiro amor é uma chama que arde dentro de cada um, que ele faz qualquer coisa. Ele aborrece pai, mãe, irmão, irmã, esposa, esposo, casas e herdades por amor de Cristo e do Evangelho. O primeiro amor nos faz largar serviço. Se no nosso serviço o patrão está pedindo pra gente mentir, vamos supor, você trabalha numa padaria, aí o cliente chega e fala assim, esse bolo é de hoje, só que você sabe que esse bolo é de ontem, e o teu patrão te recomendou que você diga, é de hoje, pra vender o bolo, pra não perder mercadoria. Só que você tá vivendo o primeiro amor, o cristão tá vivendo o primeiro amor, ele não mente não, ele olha pro cliente e fala assim, ó, é de ontem. E se o patrão descobrir, ele fala, me manda embora, mas eu não vou mentir, porque pra eu agradar o Senhor, eu não vou desagradar a Cristo. Esse é o primeiro amor. E quando ele perde o emprego, você acha que ele fica triste? Chorando? Ai, eu perdi o emprego por amor de Cristo. Não, ele tem uma certeza dentro dele que Cristo cuida dele. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor nos faz estar por cima de todas e quaisquer circunstâncias, situação. Não quer dizer que não vai ser atingido, não quer dizer que não vai doer, mas os sentimentos, o coração e os sentimentos de quem está no primeiro amor estão guardados em Cristo Jesus. E eu sei que muitos que hoje têm 10 anos de evangelho, 15 anos, 20 anos, 30 anos perderam o primeiro amor. Não são todos, mas muitos perderam. E a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, saiu do primeiro amor. E o que Cristo tinha contra ela? Peraí, era uma igreja perseverante, uma igreja que não tolerava os falsos apóstolos, uma igreja que suportava com resiliência, tinha amor pela palavra, zelo pela palavra, não brincava com as coisas de Deus, porém fazia tudo isso, tinha todas essas qualidades, sem a chama do primeiro amor. E aí você pode dizer, ah pastor, mas uma pessoa tem zelo, tem amor, ela é espiritual. Querido, se a chama do primeiro amor não fosse necessária, que é
aquilo que nos faz ser a pessoa espiritual, por que que Jesus requereu que a igreja de Éfeso voltasse ao primeiro amor? Na verdade, o que tira o primeiro amor da vida de uma pessoa? O que arranca o primeiro amor? O próprio Jesus vai dizer no versículo 5. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Ou seja, a queda, o que faz uma pessoa perder o primeiro amor é o pecado, é o cair é o pecado. O que leva um cristão cheio da chama do primeiro amor a cair, se não o pecado? É o pecado, querido. É o pecado. A gente tem o problema de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês, que às vezes eu não me desce muito. O problema de hoje é que falar sobre pecado faz com que muitas pessoas digam assim: ah, para esses pastores tudo é pecado. Querido, não é, a gente sabe dividir o que é pecado, o que é erro e o que é falta. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Falando de pecado, não estou falando de lei brasileira, sobre lei brasileira, ok? Mas falando de pecado, passar o farol fechado. Vamos lá, passar um farol fechado, o farol tá vermelho. Passar o farol fechado é pecado ou não é? Aí para alguns vão dizer, é pecado, porque desobedecer a lei da terra é pecado. Tá. Outros vão dizer, não, é um erro. É um erro. Passar o farol fechado. Aí alguns, não, é pecado sim. Aí o outro, não, é erro. Por que que é erro? Porque se você estiver 3 da manhã e aquele local é um ponto de alto índice de periculosidade, você vai ficar ali? Você vai passar? Se é um pecado, o motorista cristão que dirige uma ambulância, quando passa, ele está pecando? Não, mas ele tem permissão. Então, mas peraí, aí começa a bagunça. Ou seja, há uma diferença. O que é o pecado? O pecado é o que te afasta de Deus. Passar o farol fechado te afasta de Deus? Não. Então não é um pecado. Agora, é correto fazer isso? Depende das circunstâncias. Se é 1 da manhã, você tá num farol, não tem pedestre, não tem pedestre para passar, o alto índice de periculosidade daquele ponto, daquele local, é alto, né? O índice de periculosidade é alto daquele local. Você correndo o risco de ser assaltado. A própria CT já programa certo horário para aquele farol nem ficar no vermelho nem no verde, só ficar em amarelo. Não estou falando um cruzamento, estou falando um farol normal, de pedestre apenas. Não é errado passar. Não é errado passar. Não é pecado passar. Agora, vamos supor, tá durante o dia, é um cruzamento. A lei, ela é terminantemente certa ao dizer, não ultrapasse. Os riscos são grandes. Mas falar que tomar uma atitude dessa é um pecado, aí sim é uma pessoa, você pode dizer que essa pessoa mistura como se tudo fosse pecado. E não é. E não é. Não é. Existem pecados, erros e faltas. Faltas. Agora, um erro pode te levar a um pecado. Uma falta pode te levar a um pecado, mas necessariamente não significa que é pecado. Necessariamente não significa que é. Então, o que acontece? É o pecado que afasta e tira o primeiro amor. Peraí, a igreja de Éfeso, ela tinha todas essas qualidades. Amor, zelo pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus. Porém, Jesus olha para eles e diz assim, eu tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês saíram do primeiro amor. Aí ele diz, lembre de onde vocês caíram e volte às primeiras obras. Peraí, é um requerimento. Jesus não quer manter um relacionamento com quem não tem mais chama, a chama dele. Quem perdeu por negligência a chama dele. Quem perdeu por negligência, por simplesmente não querer ter uma vida de santidade. Porque há muitas pessoas que dizem, ter uma vida de santidade é difícil, pastor. Ué, é difícil, mas não impossível.
Ah, mas é muito pesado. Não, a palavra de Deus diz que os mandamentos de Cristo não são pesados. Pesado é o pecado. Pesado é a prostituição. Pesado é o adultério. Pesado é viver na mentira. Pesado é colher as consequências do pecado. A DST, o divórcio, a família destruída, o vazio na alma, os sentimentos destruídos. E isso é pesado. Agora, uma pessoa que ama a palavra e tem zelo, ela é espiritual? Não. Ela é uma pessoa cristã verdadeira que no momento está apático. Porque se ela for espiritual, por que que Deus vai olhar para a igreja de Éfeso e falar assim, ó, volte às primeiras obras, o que eu tenho contra você é isso, volte às primeiras obras. O que você tem de cristãos, o que você encontra de pessoas que têm amor por Deus, têm reverência pela palavra de Deus, gostam de ouvir a palavra de Deus, mas estão sem a chama. Não são mais pessoas espirituais. Por quê? O espiritual, a Bíblia diz que ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Você encontra pessoas que amam ouvir a palavra de Deus, que têm zelo pela palavra de Deus, que gostam da doutrina bíblica, que respeitam as doutrinas bíblicas, porém não tem mais o fogo dentro desta pessoa para viver um relacionamento com Cristo. Por quê? Porque houve um pecado, a pessoa caiu, seja algo que ela pecou, ou seja alguma circunstância que corroborou para gerar nela pecado. Não importa, ela saiu do primeiro amor, ela caiu da posição do primeiro amor. E a ordenança de Cristo em Apocalipse capítulo 2, versículo 5 é: volte às primeiras obras. Não tem como a pessoa continua tendo zelo pela palavra, ela continua tendo reverência, tendo respeito, porém não é mais um cristão fervoroso, não é mais um cristão espiritual. Continua sendo um cristão verdadeiro, mas está apático. E a apatia, se não for tratada a seu tempo, com certeza vai virar morte espiritual. Porque a apatia, ela abre espaço para a vulnerabilidade do pecado na vida do cristão. O que é a apatia, pastor? O senhor sempre fala sobre a apatia. Sim, o que é apatia? Indiferença para os estímulos de Deus. O Espírito Santo, vou dar um exemplo de uma pessoa apática. Ela tá lá, ela acorda de manhã, aí ela sente dentro dela assim, ó, uma voz. Vai orar, dobra o joelho, se amanheceu, ora. Só que ela tá sentada, aí tem o celular do lado. Aí ela pega o celular, a avó já falou com ela. Ela pega o celular e às vezes ela até fala assim, ó, eu vou orar. Mas ela pega o celular. Aí ela vai rolando o celular. Com o tempo, ela não foi orar. Aí dali ela já levanta, vai tomar café, vai pro serviço, ou ela tá de folga em casa. Essa pessoa está apática, indiferente aos estímulos do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou de manhã no coração dela, vai orar. Ela não foi. Por mais que ela decidiu, eu vou orar, mas ela não foi, porque a sua apatia manifesta no seu corpo, a sua indiferença manifesta no seu corpo. E por que ela está apática? Porque não está mais no primeiro amor. Quando era o primeiro amor, meu querido, essa pessoa dormia de madrugada orando. Acordava 3 da manhã. Os vizinhos não conseguiam. Os vizinhos ouviam os gritos. Senhor, meu Deus! Subia monte. Não faltava em nenhum culto, tinha ânimo para ir para a igreja, tinha ânimo para buscar a palavra. É o primeiro amor, é aquela chama. Nós normalmente comparamos o primeiro amor, só para as pessoas entenderem, nós comparamos o primeiro amor com o período de namoro entre um casal de jovens. Ah, nossa, a moça, ela sai de casa, ela anda, ela pede carona para ir para casa do namorado. Sabe, ele, meu Deus do céu, ele era vagabundo. Ele era, como é que os antigos chamam os que não gostam de trabalhar? Não é só vagabundo, ele era, o jovem era um fazia nada, sem nada, não fazia nada, mas começou a namorar. Nossa, pra ter o dinheiro pra pagar, pra comprar uma aliança pra namorada, ele até arrumou um emprego, meu Deus.
Os pais pediram a vida inteira pra ele trabalhar. Tá com 30 anos, nunca trabalhou. Mas quando ele arrumou uma namorada, ninguém precisou pedir. Ele foi atrás de emprego, porque precisa impressionar. Esse é o primeiro amor, meu querido. A gente compara o primeiro amor com o período de namoro de um casal de jovens. Aí, este casal de jovens namora, noiva e casa. Correto? Se a moça ou o rapaz não fizer a manutenção deste amor, com o tempo ele se torna um apático nas suas relações. O marido chega, a esposa tá lá assistindo novela, nem tchum. A mulher chega do trabalho, oi meu amor, quero água. Tá lá assistindo futebol, por quê? Porque se tornou apático, não fez a manutenção no casamento. Cristo nunca vai se tornar apático, ele nunca vai deixar de amar, porque ele é Cristo, ele é perfeito. Mas nós, como igrejas, como servos do Senhor, ficamos apáticos. E nós precisamos vigiar para que esta apatia não vire morte espiritual. Por mais que tenhamos zelo pela palavra, por mais que tenhamos respeito por Deus, reverência por Ele, mas a nossa reverência não é sinônimo de espiritualidade. Falta ainda algumas características para a gente poder dizer, este homem, esta mulher, é uma pessoa espiritual. É uma pessoa fervorosa. Falta o quê? A chama do primeiro amor. E o que remove o primeiro amor? O pecado. Aí Jesus diz assim, ó, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Querido, candelabro aqui, se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver que o candelabro representa a igreja. Aí quando Jesus diz para a igreja de Éfeso, tirarei o candelabro do seu lugar, ele está dizendo, eu tirarei vocês da posição e da condição de igreja. Olha que peso. Eu irei aí e tirarei, não terei vocês mais como igreja, mas terei vocês como apóstatas. Aqueles que abandonaram a fé, que abandonaram o primeiro amor e viraram as costas para mim. Pesado isso. Então perceba que viver ou estar na chama do primeiro amor é necessário para uma vida de espiritualidade. Não basta ter zelo pela palavra, não basta gostar de ouvir a palavra, não basta gostar de ler Bíblia. Ateu também lê Bíblia. Tem pessoa que lê Bíblia só para refutar certos pastores. Tem um monte de gente que lê Bíblia não é sinal de espiritualidade. Quem é espiritual lê, medita, mas tem pessoas que lê que não são espirituais. Qual é a característica inconfundível de uma pessoa espiritual? O primeiro amor. Você manter o primeiro amor. Perdi, pastor, o que eu faço? Lembre de onde você caiu. Sabe aquele pecado que você cometeu? Ah, qual o pecado, pastor? Você sabe. Eu não sei. Eu não conheço tua vida, tua alma. Tu sabe. Lembre de onde você caiu, arrependa-se e volta às primeiras obras. E tá aí o ponto. O que nós encontramos de gente ofendida com o evangelho, ofendida com a igreja, ofendida com os irmãos, ofendida... Não. Queridos, olha, creiam, acreditam. Eu não sei qual é o futuro deste canal. Eu não sei. Eu, francamente, vou dizer pra vocês, Pastor Benjamin Júnior aqui dizendo pra vocês, não sei qual é o futuro deste canal. Invisto dinheiro, vou investir mais dinheiro, trabalho pra ter mais dinheiro pra colocar aqui, pra que essa mensagem chegue pra mais pessoas. Porém, presta atenção, eu não vou deixar de dizer o que a palavra diz. Eu não posso deixar de dizer o que a palavra diz. Precisamos voltar para as primeiras obras. Lembra o seu começo da caminhada com Cristo? Lembra de tudo. Ah, pastor, mas hoje eu tô decepcionado. Pega a sua decepção e manda pros quintos dos infernos. Joga a sua decepção fora. Ela não te corrobora em nada, ela não te ajuda em nada. A sua decepção, a decepção de um decepcionado não o ajuda em nada. Joga fora. É de Satanás essa decepção. Porque você também não é perfeito.
Ah, mas eu me decepcionei com tal pessoa. Aham, você é perfeito? Você pode não ter aquele defeito, mas você tem vários outros. Você também não é perfeito. Igreja perfeita nós não vamos encontrar. É um aglomerado de seres humanos, não vamos encontrar. Agora, lembra da caminhada com Cristo? Como que era você? Você subia montes, você ia para culto, você orava na sua casa, você evangelizava, você passava a madrugada lendo Bíblia e orando, você ouvia louvores o dia inteiro. Hoje, como é que é a sua vida? Netflix o dia inteiro, vai pro trabalho, hoje é corre, até dinheiro, dinheiro. Porque hoje você entra aqui no YouTube, o que tem é guru financeiro. Dinheiro, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, viver bem, passear. Hoje é só sua vida. Não existe mais Cristo. Tome cuidado, você pode ser classificado como uma pessoa apóstata. Jesus pode tirar o candelabro do teu meio. O que significa isso? Você não vai ser mais considerado como igreja. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Que eu passei, o pastor Benjamin. Eu tenho certeza que tem pessoas que passaram coisas piores, mas eu já passei por isso. Eu tinha por volta de 11 anos, 10 anos, por volta de 10 anos, 10 para 11 anos. E eu fui com uma camiseta que minha mãe comprou pra nós, pra mim e pro meu irmão, uma camiseta do Mickey. E nós fomos pra igreja. Naquela época, tinha um pregador itinerante que ele pregava dizendo que a Disney era do demônio, e isso, aquilo, e eu não vou entrar nessa questão, mas tava muito no auge. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro até hoje, ficar no bairro do Embu das Artes, Santa Teresa, aonde eu congregava. Eu cheguei na igreja, tá? O pastor veio, não vou falar o nome dele, né? Porque possivelmente ele ainda está vivo e por respeito a ele não vou falar o nome dele. Mas o pastor veio, o pastor era meu pastor. Ele veio e ele pegou nossa camisa assim, ó, na frente da minha mãe. Ele fez assim, ó, rasgou. A minha e a do meu irmão. E ele explicou, né? Como se tivesse explicação. O absurdo. Ele fez isso. Rasgou nossa camiseta. E aí a gente ficou com a camiseta rasgada no culto, minha mãe ainda ficou, por reverência, por respeito, ficou, fomos embora. Não voltamos mais para a igreja com camisa de Mickey, voltamos com outra roupa. Não saímos da igreja, não deixamos de considerar como ele, deixamos Deus julgar. E Jesus julgou, viu? Jesus julgou, porque ele foi expulso, foi achado os podres dele, estava em casa de adultério, foi achado os podres dele, Jesus julgou e nós continuamos congregando. Saímos daquela igreja porque mudamos de bairro e fomos congregar em outra igreja, mas não por aquele motivo. Então, olha só, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pouco importa o erro dos outros. Às vezes até os erros que me atingem, eu não posso perder o meu primeiro amor. Se ele vai ser considerado como um apóstata, como um ímpio, o problema é dele. Eu não posso perder o meu primeiro amor. Eu não posso. Então, ter zelo pela palavra, nós estamos hoje... Por que o senhor diz isso, pastor? Porque hoje tem um movimento crescendo. Qual é o movimento? Daqueles que prezam por Deus, mas perderam o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Apocalipse diz, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Lembra qual era o começo da sua caminhada com Cristo? Pratique tudo aquilo de novo. Não tenho força, pastor, peça para o Espírito Santo. Não quero, pastor, aí paciência. Eu sei de uma coisa, eu já passei por coisas que eu fui decepcionado. Essa que eu contei é uma. Eu tive várias. Mas graças a Deus, que a minha mãe sempre me ensinou assim, respeite, pastor. Minha mãe sempre me ensinou, ainda que esteja errado, deixa que Deus vai julgar. Deus vai julgar. Ah, eu já passei por cada coisa. Amados, eu já passei por cada coisa. Eu louvando, eu tinha banda. Minha mãe também, ela canta. E nós louvando, e porque existem hinos de adoração, existem hinos de celebração, hinos de meditação, correto? Existe. Adoração, ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Hinos de adoração.
Hinos de meditação. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. São hinos que não estão adorando a Deus, mas estão relatando um acontecimento humano. Hinos de meditação, correto? Hinos de celebração. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Hino de celebração. Hino de celebração você louva com agitação. É rápido. Se você sentir vontade, você ou glorifica, você pula. E nós cantávamos hino de celebração. Todos os hinos. Um dia nós cantamos um hino de celebração, a igreja pulou, festejou, se alegrou, celebrou, como Miriam dançou, como Davi dançou. Descemos do altar. Minha mãe foi pro fundo da igreja, porque a igreja estava lotada, cheia. Um obreiro chegou para ela e falou assim: olha, tá vendo aquela irmã que tá cantando aquele louvor agora? A irmã tava cantando um louvor. Deus, tu és santo. Um hino de adoração, não de celebração. Aí um obreiro falou assim: tá vendo aquela irmã que tá cantando? Aquilo é louvor. O que você canta, falou pra minha mãe, o que você canta não é louvor. Você fica pulando igual macaca em cima do altar. Desse jeito. Minha mãe não saiu da igreja. Minha mãe não abandonou Cristo. Minha mãe não viu, não. O que eu quero dizer pra vocês? Graças a Deus eu tive uma mãe forte no evangelho, que me ensinou a ser forte, a suportar grandes coisas. Porque não foi Jesus que falou que eu canto como um macaco ou como minha mãe pula como uma macaca. Não foi Jesus. Não foi Jesus que rasgou minha camisa. Não foi Jesus. E o evangelho tem a sua beleza e não vai perder o seu brilho por causa de alguns ímpios, alguns bodes ou joios que estão junto com o trigo. Eu vou olhar para Cristo e vou ter uma comunhão com o trigo. Eu não sei qual foi as primeiras obras que você perdeu. Eu sei de uma coisa: amar a palavra, ter zelo pela palavra, gostar de ouvir a palavra, não significa que você é uma pessoa espiritual. Você testifica a sua espiritualidade pelo primeiro amor. Se você perdeu, volte. Se você tem ele, não perca. O que me faz perder o primeiro amor? Já disse, o pecado. Então não peque. E olha, deixar de fazer o que a palavra manda, porque eu me doei, porque eu me machuquei, porque eu me feriram, não tem desculpa. Tacaram Jesus na cruz, crucificaram ele. Hoje é quarta, segunda-feira foi feriado. Eu passei o dia na igreja com o povo, orando, estudando a palavra, e nós assistimos o filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson. Quando você assiste aquele filme, você fala: poxa, olha o que o meu Cristo suportou, e mesmo assim na cruz ele abriu os braços e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Peraí, eu tenho que seguir o exemplo do mestre. Estão me ferindo, estão me machucando. Ah, a igreja me machucou, o pastor me machucou, o irmão me machucou. Ei, você vai perder a fé? Você vai deixar de congregar? Você vai ser uma pessoa agora que... Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não deixe de fazer aquilo que a Bíblia ordena porque alguém errou com você. Seja forte. Ei, Jesus cura as feridas. E é Ele quem julga. Aqueles que foram injustos conosco, Deus há de julgar. Simplesmente os sumos sacerdotes e os principais da sinagoga que crucificaram Cristo, quando Cristo morreu, o que houve? Um terremoto. O templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. O terremoto provavelmente partiu, bagunçou todo o templo se rasgou, meu querido. Jesus é quem... Deus é o nosso juiz. O justo não busca se justificar. O justo não busca se justificar. O justo é justificado pelo Senhor. Agora, muitas das vezes nós não queremos, algumas pessoas não querem falar das suas pecaminosidades. A pessoa está fraca, aí vem a ofensa e a pessoa fica apática. Mas a pessoa deveria dizer: olha, eu já estava fraco espiritualmente, eu já não estava no primeiro amor. E por mais que alguém saia, mas tenha um zelo pela palavra, isso não é sinal de espiritualidade. Ah, eu tenho o primeiro amor, eu amo todas as pessoas, eu busco a Deus, eu levanto de madrugada. Sim, mas não tem como amar a Deus e não amar aos irmãos.
1 João diz isso, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, mentiroso é, porque como ele pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê? Isso está lá em 1 João, escrito em 1 João. Ah, pastor, mas para amar eu não preciso estar próximo. Mas que amor é esse? Que amor é esse, perdedor? Que não consegue vencer as dificuldades? Que força é essa que o forte não suporta o fraco? Que o espiritual não suporta o carnal? Então nós vamos ter que sair do mundo, porque o mundo é pecaminoso, nós não vamos suportar o mundo. É estranho porque a gente suporta o patrão que bebe, o patrão que xinga, o patrão que fuma tacando a fumaça do cigarro na nossa cara, a gente entra no escritório do patrão, o patrão taca a fumaça do cigarro na nossa cara, a gente suporta, mas não suporta o defeito do irmão que nós dizemos que é irmão em Cristo. E aí a gente se afasta. Não faz sentido. Meus amados, pelo amor de Deus, não permita que a tua apatia te segue. Como eu disse, eu quero ver este canal crescer, mas eu não quero que cresça à custa de eu deixar de pregar o verdadeiro evangelho. Eu não abro mão de pregar o verdadeiro evangelho. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sou o dono da verdade. Existem muitos pastores do YouTube, sábios, inteligentes. Eu estudo, passei o dia hoje estudando. Vou sair daqui dessa live, vou dar um estudo escatológico às 7h30 da noite na Avenida Comendador Santana, 1480. Então assim, o dia inteiro estudando, tô aqui na live com vocês, preparei isso aqui também para trazer para vocês, vou à noite, depois vou voltar, volto a estudar, vou dormir, às vezes durmo 1 da manhã, 2 da manhã, acordo, minha vida é estudo, tenho faculdade de Direito, que eu tenho algumas provas para fazer, já vai começar semana de prova, tenho tantas outras coisas, escrever livro, eu tenho vários projetos, mas meu querido, é difícil, dói, às vezes não tem tempo pra nada, mas uma coisa eu não vou abrir mão, por ver esse canal crescer, eu não vou abrir mão de falar a palavra, de falar a verdade, eu não vou. E olha, com muito amor, respeito e humildade, por isso que eu abaixo até a minha voz, para eu tentar expressar a humildade do meu coração, com muito amor. Amados, não percam. Muitos perderam a fé e acham que não perderam. Que por ter um zelo pela palavra, um respeito pela palavra, gostar de ouvir a palavra, parece que é um senso de espiritualidade. Não é. É o primeiro amor. A igreja de Éfeso recebeu esta repreensão. Apocalipse capítulo 2 recebeu essa repreensão. Eles tinham amor pela palavra, tinham zelo pela palavra, não aceitavam os falsos apóstolos, mostrava que os falsos apóstolos eram mentirosos, mas perderam o primeiro amor. Eu rogo a ti, como Cristo rogou para a igreja de Éfeso, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, quem é o vencedor, pastor? É o que permanece. O vencedor não é o que atinge o alvo. Até o próprio apóstolo Paulo disse assim: eu não falo a vocês como se eu tivesse alcançado, porque eu ainda caminho rumo ao alvo, eu ainda não alcancei. Mas eu falo como aquele que deixou as coisas antigas para trás e corre para o alvo que é Cristo. Eu, pastor Benjamin, tenho um monte de coisas que preciso me libertar, e no processo de cada dia, meditando na palavra, buscando ter um relacionamento com o Espírito Santo, vou tendo força, disposição interna, ardendo mais o coração para largar as coisas. Assim você, assim aqueles que te decepcionaram. Querido, não perca. Não, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade de muitos e a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriará. Não seja você o integrante dos quase todos. Faça parte do pequeno remanescente que não perdeu a fé. Pastor, eu creio em Jesus. Tá, mas mostre a sua fé pelas suas obras. Que fé é essa em Cristo Jesus? Jesus suportou ficar 3 anos e meio com Judas roubando ele, porque a Bíblia diz que Judas era ladrão, porque ele roubava as ofertas que Cristo recebia. Foi traído com um beijo no rosto. Jesus suportou. E se Judas não tivesse suicidado,
Jesus o perdoaria. E qual é a lição que a gente aprende com o mestre? Perdoe aqueles que te feriram. Perdoe 70 vezes. Essa é a fé. Esse é o primeiro amor. Não. Se você não tá tendo força para perdoar, se você não tá tendo força para suportar, se você não consegue enfrentar situações e não permitir que as situações te ofendam, ou pelo menos, ainda que te ofenda, que gere em você atitudes erradas, se você não tá sendo esta pessoa, eu preciso, com muita humildade, com muito amor no coração, te dizer: você não é espiritual. E você não está vivendo o primeiro amor. Com todo respeito, porque eu sei que tem cada situação tem um detalhe. Olha, os espirituais, eles chegam até o ponto de sabe, precisar deixar aquela congregação, mas eles procuram uma outra. Eles não... Querido, creia, eu falo com amor, com respeito, porque eu sei que tem pessoas que me ouvem aqui, que tem muito mais anos na estrada com Cristo do que eu, que tem muito mais idade. Eu tenho 34 anos. Eu sei que eu tenho falado aqui para pessoas com 60, que ó, tem muito mais experiência que eu, e eu sou aprendiz na frente de vocês. Mas usando a palavra de Deus com muito amor e respeito, eu digo: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Jesus te ama. E ele não quer voltar e ter este algo contra você, que é o abandono do primeiro amor. O abandono das primeiras obras. Lembra de quando você encontrou Jesus? Lembra como você era? O que você fazia? Para onde você ia? Com quem você se relacionava? Volte às primeiras obras. Eu digo isso como um pregador da palavra. E aquele que realmente tem boas intenções nesse canal. Eu quero que esse canal cresça para que esta mensagem chegue para mais pessoas. Mas se é um pequeno grupo que Cristo reservou para mim hoje, nesta noite, para que eu falasse hoje, eu vou falar com toda a dedicação, com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. Volte ao primeiro amor. Amar e ter zelo pela palavra, pelas doutrinas bíblicas, não é sinal de espiritualidade. Porque há muitos que têm zelo, mas não têm mais o primeiro amor. Perdeu essa chama que arde. E eu desejo a você que você volte. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Para aqueles que já estão se organizando para ir, às 7h30 da noite eu estarei na Avenida Comendador Santana, 1480. O nome da igreja que me dá a oportunidade para eu dar este estudo escatológico, esta palestra escatológica, é a Igreja Ministério Adoração por Excelência. Você pode pesquisar e encontrar o endereço, tá bom? Os dados, o telefone, aí pelo Google. É só você digitar no Google o nome. Igreja Ministério Adoração por Excelência. E você vai ter todas as informações. Pastor, o senhor vai dar uma palestra? Custa quanto a entrada? Nada, é gratuita. Jamais vou cobrar para falar do amor de Cristo. Já temos muitas plataformas gratuitas, o YouTube, Instagram, tantas outras plataformas, não precisamos cobrar, certo? Pelo contrário, oro a Deus para que eu tenha mais condição financeira para investir nessas plataformas, para que chegue esta mensagem para mais e mais pessoas. Enquanto eu não tenho todas as condições, me ajude compartilhando esta live, envie esta live para outras pessoas. Pega aí, ó, tem um botão escrito compartilhar. Se você fechar o chat ao vivo, tem um xizinho aqui, ó. Você fechando o chat ao vivo, vai aparecer embaixo assim, ó, o like, o dislike e um botão escrito compartilhar. Clica nele. Você pode enviar por WhatsApp pro pessoal. Envie pro pessoal, ajuda o pastor Benjamin para que esta mensagem chegue a mais pessoas, tá? Às 10 da noite eu estarei aqui com vocês na oração da noite. Chame amigos, colegas, parentes, familiares para estar orando aqui nesta noite. Eu quero mandar um abraço para as mulheres que falam, para a Tamara Beatriz, a Wanda Pereira, a Roberta Viana, a Cláudia Santana Barbosa, o BST Esportes, a Mônica Araújo, desculpa, a Maria Torres Gomes, a Iane Brasil. A Iane Brasil tá dizendo: boa tarde, pastor, e a todos assistindo aqui na faculdade, ou seja, a aula vai começar provavelmente umas 7 da noite, 7h15,
e já está assistindo. Deus te abençoe, Yane Brasil. A Maria Helena Torres Gomes diz, continue firme neste ensinamento que é glorioso. Amém, obrigado. A Maria Torres Gomes, sempre uma benção na nossa vida. A Juliana Rodrigues também, desejando boa tarde, graça e paz, já compartilhou. A Mônica Araújo comentando, verdade, gloriosas palavras e ensinamentos, glória a Deus. A Maria Torres Gomes também, sabe as palavras as suas e verdadeiras, pois é bem direto. É isso mesmo. Obrigado por seus ensinamentos. Amém. É a palavra de Deus, queridos. A Juliana, o BST, a Mônica comentou que Deus continue sempre te dando muita sabedoria e abençoando a sua família. A Juliana dizendo, verdade, pastor. Pastor Benjamin, fala para a pastora Gislene que estou com saudades dela. É a Juliana dizendo, Deus abençoe sempre, pastor Benjamin, e a todos do Pode Bem, a sua família também, pastor. Amém. Eu vou um dia pedir para a pastora Gislene fazer a oração com vocês. Um dia eu vou pedir para ela fazer, pra vocês matar a saudade. A pastora sempre correndo, um exemplo de mulher de Deus, viu? Um exemplo de mulher de Deus que vive no primeiro amor, tem buscado a presença de Deus e tem sido um instrumento do Pai nesta terra para abençoar nossas vidas. Queridos, tem o pessoal do Instagram também? Eu preciso mandar um abraço aí pro pessoal do Instagram. Pessoal no Instagram que nos segue lá pelo canal do Pode Bem. Vocês já fizeram, equipe, o linkzinho para aparecer aqui um negócio do Instagram? O endereço do Instagram? Fez? Outra coisa para notar. Essa equipe é abençoada. Outra coisa para notar. Quem é aqui que tá comigo no Instagram? A Osmarina, é isso mesmo? A Farias e a Celeste. Deus abençoe a cada uma de vocês gloriosamente e que venha enriquecer a vida de vocês, tá bom? Gente, eu vou deixar vocês, eu vou correr lá pra palestra, pega aqui, equipe, pronto. Eu vou correr pra palestra antes que eu chegue atrasado lá na palestra, porque eu tenho que dar a palestra lá, voltar pra cá pro estúdio, pra eu estar orando ao vivo com vocês às 10 da noite, tá bom? Orem pelo pastor Benjamin Júnior, pra que Deus dê força, saúde, inteligência, para que eu organize mais e mais o meu dia, tenha disciplina mais ainda no meu dia para conseguir dar conta de tudo que tem para fazer. Orem pela minha vida o tanto quanto eu oro pela vida de vocês, tá bom? Nisso consiste também o amor de Cristo Jesus. Beijo carinhoso e um abraço especial de quem vos quer muito bem. Deus te abençoe. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.